No vídeo anterior, a gente tratou sobre a dilatação. E a gente viu que, por exemplo, que ao variar a temperatura, a expansão do volume era dada por ΔV igual a beta, né, que seria o coeficiente de dilatação volumétrica, vezes o volume inicial, vezes uma diferença da temperatura. Isso era baseado, né, na suposição de que o material tem um volume inicial, antes que a variação da temperatura ocorresse. Esse é o caso, por exemplo, para sólidos e líquidos, porque tem um volume fixo a certa temperatura. Agora, nessa sessão, a gente vai ter que trabalhar com a expansão de gases. E nesse caso, não é possível usar essa forma, a fórmula que a gente tinha visto no vídeo anterior, porque simplesmente o gás ocupa o espaço que ele tiver presente no recipiente. Tá? Então, a gente tem que fazer uma nova descrição. E aí, a gente vai ter que começar a trabalhar e a descrever um gás ideal. Então, vamos primeiro descrever o que seria um gás ideal. Então, num gás ideal, as forças interatômicas dentro do gás, elas são muito fracas. Então, a gente pode imaginar como não existentes, e assim mesmo fazendo algumas boas aproximações. Também a gente tem que pensar que não vai haver uma separação de equilíbrio para os átomos. Assim, nenhum volume padrão vai existir a uma determinada temperatura. Ou seja, para um gás, o volume vai depender do tamanho do recipiente. Então, por exemplo, nesse pistão, se eu tiver com esse volume, o gás vai ocupar esse volume. Se ele tiver com o pistão mais levantado, o gás também vai ocupar o volume desse pistão mais levantado. Então, ele não tem um volume específico. Tá? E nas equações que a gente vai estudar para gases ideais, o que a gente vai ter que trabalhar é com volume V, com determinado volume, tá? Com uma variável ao invés de uma variação de volume. E o estudo dos gases ideais será importante para compreender algumas situações do nosso cotidiano, mas também entender o funcionamento de máquinas térmicas. E no estudo dos gases ideais, as condições nas quais um dado material existe, eles são descritas por grandezas físicas, como pressão, volume, temperatura e quantidade de substância, sendo que pressão, volume e temperatura também são chamados de variáveis de estado. É útil saber como o volume, a pressão e a temperatura do gás de uma determinada massa m eles estão relacionados. E a equação que interrelaciona essas quantidades é chamada de equação de estado. Geralmente, essa equação é bastante complicada. No entanto, se o gás for mantido em baixa pressão, a equação de estado se torna mais simples. Para ser bem sincero, bem mais simples. E essa equação de estado pode ser determinada a partir de resultados experimentais. Esse gás de baixa densidade é comumente chamado de gás ideal. O modelo de gás ideal pode ser usado para fazer previsões sobre o comportamento dos gases. E se ele possui baixa densidade e também encontrar acima da temperatura crítica, lembrando que a temperatura crítica é aquela que, por mais que se aumente a pressão, o gás não consegue ser liquefeito. Então, nessas condições, o modelo de gás ideal descreve perfeitamente o comportamento dos gases reais. E a quantidade de gás em um certo volume, ela pode ser convenientemente expressa em termos de número de moles, ou mols, que eu estou representando aqui pela letra N. Em um mol de qualquer substância, como a gente já aprendeu lá em química em algum momento da vida, é a quantidade da substância que contém um número de Avogadro, onde esse número de Avogadro é aquele de 6,022 vezes 10 elevado a 23, ou seja, um número gigantesco. E as partículas constituintes no gás podem ser átomos ou moléculas. O número de mols de uma substância é relacionado com a sua massa pela seguinte expressão: N igual a M minúsculo sobre M maiúsculo, onde M minúsculo é a massa da amostra, M maiúsculo é a massa molar da substância, sendo que a massa molar de cada elemento químico é a massa atômica e pode ser obtido, através de uma tabela periódica. E a massa atômica ela é expressa por gramas por mol. Exemplo: hélio tem uma massa de 4U, ou seja, 4 unidades de massa atômica. Então, a massa molar do hélio é igual a 4 gramas por mol. Suponha que um gás ideal esteja confinado em um recipiente cilíndrico e que esse volume possa ser variado por meio de um pistão móvel. Suponha ainda que dentro desse recipiente não tenha vazamentos, que o gás não escape, não entre ou não saia.
Enfim, então esse experimento hipotético pode determinar várias informações sobre o gás. Por exemplo, que o volume vai ser proporcional ao número de mols, né, que entram dentro desse cilindro. Por exemplo, quando dobramos o número de mols, mantendo a temperatura e pressão constantes, o volume vai duplicar. Também a gente pode verificar que o volume é inversamente proporcional à pressão. Quando dobramos a pressão, mantendo a temperatura e o número de mols constantes, o número de gás se comprime a metade do volume inicial. Ou seja, pressão vezes volume é igual a um valor constante, quando N e temperatura permanecem constantes. E também a gente verifica que a pressão é proporcional à temperatura. Quando dobramos a temperatura, mantendo o volume e o número de mols constantes, a pressão também vai dobrar. As três proporcionalidades anteriores podem ser combinadas em uma única equação, que é denominada equação de estado do gás ideal, que é aquela equação PV igual a nRT, onde P né, é a pressão, V volume, o N, no caso, é o número de mols, o T é a temperatura. E esse R é a constante de proporcionalidade, chamada de constante dos gases ideais. E esse R vai ter o valor de 0,082, quanto a pressão for dada em atmosfera, o volume em litros, e a temperatura em Kelvin, e a quantidade de matéria em mol. Agora, também eu posso usar o R como 8,31. No entanto, nesse caso, eu tenho que prestar atenção que a pressão e o volume têm que estar no sistema internacional. Ou seja, a pressão em Pascal e o volume, no caso, em metros cúbicos. Aí eu posso usar o valor de R como 8,31, que seria Joule por mol vezes a temperatura dada em Kelvin. Então, a temperatura também, perceba, para eu poder usar um desses R's, a temperatura tem que estar em Kelvin. A partir disso, né, dessa equação, você pode determinar que 1 mol de qualquer gás a pressão atmosférica e a 0 graus Celsius, ele vai ser igual a 22,4 litros. E a lei dos gases ideais é frequentemente expressa em termos do número total de moléculas, que eu estou representando aqui pela letra N maiúsculo, presente na amostra. Sendo assim, PV, que é igual a nRT, ele também pode ser escrito como N maiúsculo, que seria o número total de moléculas ou átomos, dividido pelo número de Avogadro, vezes R e T, onde R é a constante dos gases ideais. Sendo assim, P vezes V vai ser igual a N maiúsculo vezes K vezes T, onde esse K, no caso, é a chamada constante de Boltzmann. E a constante de Boltzmann, no final das contas, vai ser R sobre número de Avogadro. Então, a constante de Boltzmann ele vai ser igual a 1,38 vezes 10 elevado a menos 23 Joule por Kelvin. Pode-se escrever a equação dos gases ideais também em termos de massa total do gás usando a seguinte relação, que a massa total vai ser igual ao número de mols vezes a massa molar. Sendo assim, PV vai ser igual a massa total dividido pela massa molar, que multiplica a constante dos gases ideais vezes a sua temperatura. A partir dessa relação, pode-se inclusive obter uma expressão para a densidade, onde a densidade vai ser igual à massa total dividido pelo volume do gás. Sendo assim, a densidade daquele gás vai ser igual a P vezes a massa molar dividido pela constante dos gases ideais, que multiplica a sua temperatura. Para uma massa constante, ou seja, um número de mols constante, o produto N vezes a constante dos gases ideais de um gás ideal vai ser constante, consequentemente, de modo que P vezes V dividido por T também vai ser uma constante. Então, se a gente designar pelos índices inferiores 1 e 2, dois estados da mesma massa de um gás, a gente pode escrever que P1 vezes V1 sobre T1 vai ser igual a P2 vezes V2 dividido por T2. E esses valores têm que ser constantes. Nesse exercício, é dito o seguinte: uma lata de spray contém um gás propelente com o dobro da pressão atmosférica, ou seja, 202 kPa, e com volume de 125 cm3, está a 22 graus Celsius. A lata então é atirada em uma fogueira e aí é solicitado o seguinte, no item A:
Quando a temperatura do gás em seu interior atinge 195 graus Celsius, qual é a pressão dentro dela? Suponha que qualquer alteração no volume da lata seja desprezível. E no item B, suponha que incluamos uma alteração de volume por causa da expansão térmica das latas de aço conforme a temperatura aumenta. Isso altera a nossa resposta para a pressão final de maneira significativa? Aqui está a resolução do exercício, sendo que no item A é dito o seguinte: quando a temperatura do gás em seu interior atinge 195 graus Celsius, qual é a pressão dentro dela? E é para supor que a alteração do volume da lata seja desprezível. Enfim, então vamos partir da equação dos gases ideais, onde PV igual a nRT, sabendo que a quantidade de matéria dentro da lata não vai variar conforme aumenta a temperatura. Então eu posso isolar NR, que vai permanecer constante, vai ser igual a PV sobre T. Então eu posso fazer PV sobre T para a condição inicial e igualar isso para prever P vezes V vezes sobre T para a condição final. E além disso, é dito no exercício que o volume da lata, a variação do volume da lata é desprezível. Então eu posso fazer que o volume inicial igual ao volume final. Sendo assim, para encontrar a pressão final, é simplesmente fazer pressão final é igual à razão entre a temperatura final e a temperatura inicial, dividido pela pressão inicial. A temperatura tem que ser em Kelvin. Então, eu vou fazer aqui para a temperatura final 273 mais 195 graus Celsius, né? Então, mais 195, dividido por 273, mais a temperatura inicial, que seria de 22. Então, aqui eu tenho a temperatura final em Kelvin e aqui a temperatura inicial em Kelvin. Isso multiplicado pela pressão inicial. E essa pressão inicial era de 202 kPa, ou 202 vezes 10 a terceira Pascal. Sendo assim, eu vou encontrar que a pressão final vai ser igual a 320 vezes 10 a terceira Pascal, ou 320 kPa. Já no item B, era dito o seguinte: suponha que incluamos uma alteração de volume por causa da expansão térmica das latas de aço, conforme a temperatura aumenta. Isso alteraria a resposta para a pressão final de maneira significativa? Sendo assim, a gente tem que considerar agora essa variação de volume da lata. Então, a gente usa aquela equação da dilatação volumétrica, onde ΔV é igual a beta vezes volume inicial vezes ΔT. E esse beta é 3 vezes o coeficiente de dilatação linear, que no caso aqui seria do material aço. Se eu olhar lá na tabela, de maneira dos coeficientes de dilatação, eu vejo que o coeficiente de dilatação linear do aço é igual a 11 vezes 10 a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. Eu tenho que ter a informação do volume inicial, que é de 125 centímetros cúbicos, e a variação de temperatura ele foi de 173 graus Celsius. Sendo assim, eu tenho essas informações que é só substituir na equação para encontrar a variação do volume. A variação do volume dessa lata ao passar de 22 graus Celsius para 195 graus Celsius, a variação do volume foi de 0,71 centímetros cúbicos. Muito bem. Agora eu posso partir novamente daquela equação que a gente fez no item A, onde a pressão inicial, volume inicial dividido por temperatura inicial, é igual a pressão final, volume final dividido pela temperatura final. Nesse caso, eu vou ter volumes iniciais e finais diferentes, tá? Então, eu não posso simplesmente cancelar. Então, eu vou encontrar que a pressão final vai ser igual à razão entre a temperatura final e a temperatura inicial, que multiplica a razão entre o volume inicial e o volume final, que multiplica a pressão inicial. Ao fazer as suas devidas substituições, eu vou encontrar que a pressão final foi igual a 318 kPa. Se você olhar o resultado final que eu tive aqui com relação ao item A, obviamente, com a expansão da lata, a sua pressão foi ligeiramente menor, nesse caso aqui. No entanto, ele não teve uma variação significativa em relação ao item A.